Olá, advogado, advogada de Santa Maria. Nós estamos aqui hoje com o doutor Messias Franklin. É um prazer, uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast Advogado de Santa Maria. Doutor Messias, você pode se apresentar para os nossos amigos? Quem é o Messias? Sim, cumprimentando a todos, eu sou um jovem advogado, embora novo na profissão, mas já com quase 37 anos aí de vida, de outras experiências. Sou casado, sou aqui da Advocacia de Santa Maria também, e estou aí dentro dessa profissão tão nobre que, na verdade, alimenta um sonho já de muitos anos, e estou naquela ideia de fazer a diferença, de poder defender a sociedade, defender o direito, exercer o direito. Faço isso com muito amor, com muito carinho, e é isso. Estou aí para trabalhar, para contribuir para a sociedade e, de alguma maneira, fazer a diferença também. Messias, você falava a respeito do início da sua formação. Como foi essa escolha pelo direito? A escolha pelo direito, na verdade, é uma paixão antiga, né? Muito antiga. Eu me lembro que eu sempre quis fazer direito, desde adolescente, e para mim tem uma história importante, que eu me lembro que lá em 2012 eu fui buscar fazer direito, né? Eu terminei meu ensino médio lá em 2005 e fui tentar fazer direito em 2012, fui procurar algumas faculdades. Na época eu não tinha condições financeiras de pagar um curso caro, e tentei algumas faculdades, tentei bolsas, não consegui bolsas, tentei financiamento estudantil, também não consegui, e acabei deixando isso um pouco de lado. Mas sempre tive esse sonho, sempre alimentando esse sonho, até que surgiu a oportunidade, vim fazer direito, já entrei na faculdade em 2018, mas antes disso eu fiz uma outra graduação, mas sempre esperando, né, a oportunidade de fazer Você direito. cursou direito em qual faculdade? Eu cursei na Unieuro. Comecei no Projeção, depois finalizei na Unieuro. O senhor se recorda de algum desafio especial, alguma dificuldade durante o curso? Sim, com certeza, né? Eu sou autista, e então nessa condição tive algumas dificuldades inerentes à própria condição, algumas dificuldades de conseguir compreender algumas questões de direito, mesmo porque o direito ele é muito interpretativo, é complexo, né? E para mim, geralmente, o mundo era assim, ou é preto ou é branco. Então, tinha muita dificuldade com isso. Mas superamos as dificuldades e consegui concluir. Na preparação para a faculdade, ou para a prova da ordem? Estou um pouco de todo mundo, assim, porque as pessoas estudam muito pro exame da ordem, e eu basicamente, eu posso dizer que eu acho que foi a época da minha vida que eu menos estudei, foi na época que eu estava preparando para o exame da ordem. E mesmo porque em sala de aula eu sempre estudei no sentido de eu sempre fui muito participativo, e eu nunca levei dúvida para casa. Então, sim, se alguém explicasse alguma coisa, um professor explicava algum detalhe, eu sempre me apeguei aos detalhes. Eu tinha que perguntar o que era aquilo, por que era daquele jeito. Enfim, eu era um pouco do aluno chato, né? Você tem facilidade no aprendizado? Tem. Muita Você facilidade. fez a prova da ordem em qual área? Eu fiz em direito penal. É sua paixão? Você atua no Sim. direito penal? Não, eu não atuo no direito penal. Gosto bastante do direito penal, mas eu tenho atuado no direito previdenciário, principalmente. É uma outra área que eu descobri uma paixão assim no meu último ano de faculdade. Você, acompanhando essas dificuldades do direito penal, do previdenciário, como que você visualiza a sua projeção na advocacia? Eu penso que primeiro eu preciso atender uma demanda crescente, e de forma que eu possa apresentar um trabalho diferenciado. Então, o que eu penso? Por exemplo, eu estive durante um ano atendendo no meu último ano de faculdade, eu fiquei no Juizado Especial Federal, onde majoritariamente o atendimento que fazíamos era o atendimento previdenciário. E aí uma coisa que eu percebia era o fato de que as pessoas muitas vezes faltava uma atenção, faltava um cuidado, e os processos eram meio que tratados assim como em lote.
E eu entendo que cada processo, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Eu tenho dito isso, às vezes, para o cidadão. Ele, às vezes, quer levar o processo dele para um grande escritório, e nesse grande escritório o processo dele vai ser só um número. E quando ele leva para um advogado, em específico, ele vai tratar aquele processo com a necessidade da urgência, da atenção, do sentimento que o processo precisa, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu vi muito essa situação nesse caso, né? Assim, as pessoas estarem atuando com grandes escritórios, que chegaram lá pelos seus próprios méritos, mas eu percebi que falta aquele cuidado com o detalhe. É uma data, é uma testemunha, é um requerimento que não foi feito, ou um requerimento que foi negado, ou algo que passou, um prazo principalmente. Então eu penso que tem que verificar, tem que ter bastante atenção com esses detalhes. E assim, eu me vejo como essa pessoa detalhista. A gente tem às vezes percebido que o processo já era frio quando ele era de papel. E agora que ele é digital, a gente percebe que é um número louco de processos um atrás do outro e se esquece que atrás daquelas letras, daqueles números, tem uma família, tem uma história, né? É isso. Eu penso que... Eu sempre fui um pouco assim, fora da caixa, né? Porque uma das ideias que eu sempre tive é que, não necessariamente assim, mas que o juiz está ali lidando com aqueles processos todos os dias. O juiz, ele está com aquela matéria todo dia, o tempo todo. Então, a bagagem de conhecimento que ele acumula é algo realmente impressionante. Então, o que eu penso? Que o advogado, ele precisa ser um mestre em contar histórias. Ele precisa ser um bom contador de histórias. Justamente porque é uma vida de uma pessoa que está sendo decidida ali em alguns parágrafos, em algumas linhas. Então, penso eu que o advogado necessita ser um bom contador de histórias. Ele precisa, de alguma maneira, captar a essência do caso que ele está atuando, da pessoa que confiou a ele a sua vida, o seu destino, a sua história. Ou, principalmente, a pessoa que confiou a ele um dano que ela sofreu, um trauma que A responsabilidade é grande, né? é uma grande responsabilidade. Não pode tratar só como mais um procedimento. Acho que tem que ter um pouco mais de atenção e carinho com isso. Você falava que pegou a OAB de certa forma recente, mas eu vejo sim, quando você pegou a carteirinha da OAB, qual foi a primeira recepção que a ESA te deu? A ESA é a Escola Superior da Advocacia. Quantos cursos a ESA te ofertou lá de forma gratuita? Pelo que eu me lembro, nenhum. Nenhum? Sim, não me lembro de nenhum. Na verdade, a gente teve um sorteio lá de um curso, enfim, mas assim, eram acho que 2 sorteios para... A ESA não oferta. Nós vivemos uma crise porque a ESA é a Escola Superior da Advocacia, que a sua finalidade fim é auxiliar o advogado. Mas hoje ela vive vendendo cursos. A sua sede é lá na Asa Norte e os advogados da periferia que já ralaram bastante para concluir, para se quiser fazer um curso, ele tem que ir para lá. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Eu reprovo totalmente. Porque eu penso que, primeiro, que o advogado iniciante, o advogado no primeiro ano, especialmente no primeiro ano, primeiro que ele já tem alguns custos para emissão de documentos que, na minha opinião, deveria ser até gratuito. Inclusive os cursos da ESA, acho que para os primeiros anos, ou especialmente no primeiro ano, eu acredito que o advogado poderia entrar na ESA já quando ele pega a carteira da OAB dele. Eu imagino que, como até forma de incentivo, de apoio, de acolhimento do jovem advogado, neste primeiro ano eu acredito que ele deveria receber um curso gratuito da ESA. Inclusive pelo fato de que a OAB não fiscalizou a faculdade fez com que o advogado concluísse o curso, seja colocado no mercado de trabalho, sem ter passado por algumas aulas como técnicas de negociação, abordagem, apresentação do trabalho, comercialização, venda. Ele não está preparado para a advocacia dessa parte técnica, e a OAB também não fornecer. Não é virar as costas para o advogado? Olha, realmente. E isso, inclusive, traz um questionamento que eu sempre imaginei que a OAB, ou a ESA, quer que seja, deveria participar ativamente, pelo menos nos anos finais de formação do advogado. Eu acredito que a OAB poderia ser um pouco não, né? Ela deveria ser participativa. Presente, né? Presente, especialmente no último ano, porque no último ano da faculdade
Estamos ali preocupados com o exame da ordem, e a gente se preocupa com o exame da ordem, com o TCC, com o final do curso, e aí acumula uma série de preocupações para depois, quando você pega a carteira da OAB, aí pensa, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Como é que começa? Então, eu acredito que a OAB deveria ter uma participação, ela deveria estar presente, especialmente no último ano do advogado. Deveria ter uma parceria, alguma coisa assim, que ela pudesse estar ali orientando, tivesse uma comissão que participasse dentro das faculdades, algo nesse sentido. Você mesmo no início da advocacia, mas você já ouviu alguma coisa a respeito do número crescente de violações de prerrogativas, dessas ações? Você ouviu alguma coisa? Eu acompanho muitos casos na internet, a gente vê muitos casos assim, e eu confesso que cada vez que eu vejo esses casos eu me assusto. Eu imagino eu ali, imagino o que você faz numa hora dessa, né? Para onde que você corre, o que que acontece, especialmente, assim, dois casos que parece que eu vejo que tem faltado alguma ação por parte da OAB, que é aqueles casos dos advogados quando vão fazer gravação de audiência, e geralmente tem uma discussão com o juiz, porque os juízes, muitos casos que eu acompanho, não autoriza, e começa aquela discussão, começa aquele... Lembrando que a audiência é pública, né? Pois é. Então, um caso é esse, e o outro caso que eu vejo bastante, eu acompanho muitos casos na rede social, na internet, são os casos dos advogados que sofrem essas violações de prerrogativa em operações policiais, né? Eu fico preocupado porque, assim, se teve a violação de prerrogativa por parte do delegado, do agente, tem um crime de abuso de autoridade. Sim. Se tem um crime, a OAB devia, naturalmente, oficiar o Ministério Público, acompanhar a instrução criminal, processual, e pedir a condenação para garantir que outros advogados não tenham suas prerrogativas violadas. Pegar essa documentação e encaminhar também para a corregedoria. Mas vai fazer ato de desagravo. O senhor já presenciou algum ato de desagravo? Não. Mas já viu como funciona? Não, também não vi como funciona. Eu sei que tem aquela história de que a pessoa fica impedida, né, de exercer a advocacia depois que deixa o cargo público. Não conseguiram isso ainda. É não. só teoria. No ato de desagravo, o advogado que foi ofendido na delegacia volta lá com várias pessoas e torna a ofensa oficial, com um monte de gente na porta da delegacia. Não passa disso. Eu não quero um ato de desagravo depois de ter passado um constrangimento. Até porque eu acho que quando se tem uma ofensa, porque na verdade isso é com qualquer instituição. Sim. Quando você tem uma violação, quando você tem uma violência contra o policial no exercício da função, você, na verdade, o que está sendo vitimado ali é a própria instituição. Até por isso que nós vimos lá como que funcionou todos os processos lá do pessoal do 8 de janeiro, porque entendeu-se que, na verdade, o atentado foi contra as instituições e não contra uma pessoa física de um governante qualquer. Então, acho que quando o advogado tem a prerrogativa dele violada, penso eu que a própria ordem é violada. Então, deveria ter uma ação contundente nesse sentido. Não sei se você se recorda, nós tivemos um advogado agredido por um oficial da PM em Goiás. A OAB de Goiás atuou no processo, o oficial foi condenado e ao final expulso da corporação. Em Brasília, tivemos um advogado agredido por um delegado em Planaltina, que ao final do processo a OAB concluiu que era um ato de desagravo, estava tudo resolvido. Não falta um pouco de atitude? Falta um pouco de ação para defender o advogado, né? Sim, até porque me parece que esse tipo de comportamento ele é bastante recorrente em todo serviço público quando se diz respeito ao servidor que está na ponta da lança, que está fazendo atendimento direto ali. É o professor, é o policial, é o bombeiro, assim, é o médico, é o secretário, é a pessoa que você chega lá no hospital para fazer a ficha e está ali atendendo. Essa pessoa que está ali na ponta, no atendimento, ela é a parte mais vulnerável, ela fica muito exposta. E muitas vezes, aí, logicamente, né, evidentemente, quem toma a decisão é quem está sentado atrás de uma cadeira num prédio com ar-condicionado bem longe dali. E essa pessoa, ela não sente na pele, ela não sabe o que a pessoa que está ali na ponta está sentindo. Então, muitas vezes, eu acredito que ações como essas de uma simples manifestação pública parece que está tudo certo e, na verdade, não está. E isso acaba possibilitando que esse tipo de ação ele se perpetue.
Nós falávamos aqui, doutor, a respeito de um aplicativo para a OAB, que nós poderíamos ter um aplicativo, uma plataforma. O que o senhor pensa a respeito desse uso da tecnologia? Olha, em primeiro lugar, o uso da tecnologia agora é mais que obrigatório, né? Não tem como fugir disso. Então, todo o uso de tecnologia que seja no sentido de auxiliar ao exercício da profissão, ele é muito bem-vindo, e agora eu acho que ele deixa de ser uma recomendação e passa a ser uma obrigação. Não pode deixar o uso da tecnologia de lado e acabar, porque ela vem para preencher muitas lacunas e facilitar o trabalho. Você acha que a gente ter um aplicativo, como está no nosso projeto, e colocar um curso de mentoria, especialização na palma da mão do advogado, você acha que vai facilitar a vida do advogado? Sem dúvida, sem dúvida. Vai, porque, primeiro que assim, como eu falei anteriormente, toda tecnologia que vise facilitar a atividade profissional, ela é bem-vinda. Então, quanto mais tecnologias, melhor. Especialmente quando se trata do jovem advogado, alguém que acabou de chegar aqui, que precisa tirar várias dúvidas, que muitas vezes não tem a quem recorrer. Já passei por situações assim de ter dúvidas sobre alguma coisa. Muitas vezes é algo banal, é algo fácil de resolver, mas para quem acabou de chegar, em qualquer ambiente profissional que seja, é preciso todo tipo de apoio. Então acho que sim, é bem-vindo. Doutor Messias, no nosso projeto a gente coloca um ponto importante, que é levar o advogado para próximo da comunidade, o jovem advogado, para a escola, para que ele possa estar acompanhando as famílias. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, eu respondo essa pergunta com uma experiência pessoal. Há um tempo atrás me tornei colaborador da Defensoria Pública, e eu lembro que conversando com o entrevistador na época, e ele perguntava exatamente assim, né, qual seria a minha motivação de estar atuando na Defensoria Pública, especialmente porque estava lá como colaborador, né, não como estagiário, sem nem receber nenhum tipo de remuneração, de contraprestação. E eu falei para ele assim que, como eu estudei com bolsa, desculpa, como eu estudei com bolsa, eu penso que é minha obrigação devolver para a sociedade o que a sociedade investiu em mim. Portanto, esse projeto de prestar auxílio para a comunidade carente, para a comunidade de Santa Maria, nas escolas, para as pessoas que precisam, eu penso que é uma retribuição que precisamos fazer. Você é cristão, né? Então tem esse sentimento também, né, doutor Messias? O seu nome não nega, né? Não nega, não nega. O nome já é de uma... minha mãe teve um sonho em que um anjo falava com ela para colocar o nome de Messias, e aí o enviado, né, o ungido. Então é isso. Me fale sobre sua mãe. Então, minha mãe, eu vim de uma família cristã. Então, nasci num berço evangélico, meu pai pastor, minha mãe missionária. Então, eu vim de um lar bem equilibrado, graças a Deus, que hoje em dia é algo cada vez mais raro. Mas eu vim de uma boa formação, sou o caçula de 5 irmãos. E assim, minha mãe sempre foi do lar, meu pai trabalhador da construção civil, ao mesmo tempo que era pastor. Então, assim, não só da minha mãe, né? A minha família, eu vim de uma família, eu vim sem traumas, assim. Pode ser que eu vim uma infância sem traumas. Se você tivesse que deixar uma mensagem agora para o seu pai e para sua mãe. Olha, eu agradeço demais a formação que nós tivemos, porque eles passaram para mim e para os meus irmãos, nos passaram valores, nos passaram o valor da honestidade, o valor do trabalho duro e o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, isso são princípios e valores que eu carrego comigo para a vida toda e que são cabíveis e aplicáveis em qualquer lugar. Você, no início da advocacia, que às vezes faltando algumas experiências, e a esposa sua, como que é o apoio nesse início? É o apoio principal, né? O que eu precisava, porque no início eu comentei que na condição de autista, quem convive sabe, quem tem parentes, quem tem filhos,
Porque, assim, eu queria até aproveitar para poder dizer algo importante. A sociedade acha muito comovente, tem muita empatia com a criança autista, mas a sociedade esquece que essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto. E o mundo tem que estar preparado para receber esse adulto. E eu posso te dizer que o que eu vejo é que isso não existe. O mundo está muito preparado, assim, a gente tem um pouco de estrutura mais para criança autista, mas para o adulto não. Então, como eu falei, eu não tive apoio nenhum nesse sentido. Mesmo porque meu diagnóstico já veio tardio. Então, eu precisava de algum tipo de apoio. E todo esse apoio eu tive com a minha esposa. E, sem dúvida, se não fosse o apoio que ela me deu durante toda a formação, em períodos de crise, períodos de dificuldade, eu não teria conseguido terminar o curso, não teria conseguido formar, nem estudar, enfim. Então, o apoio dela foi crucial para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, para que eu possa projetar novas conquistas. Então seria gratidão a ela também? Totalmente. Total. Você descobriu com quantos anos essa questão do autismo? Como foi essa pesquisa? Então, na verdade, eu acho que assim como todo adulto que descobre, você já tem algumas pesquisas de outros diagnósticos, né? Especialmente tratam muito de ansiedade, já que o Brasil vive uma epidemia de ansiedade, né? E isso até por um bom período de tempo foi ignorado pelos médicos que me acompanhavam, até que teve uma médica que assim, olhou com mais atenção. Por isso que eu falei agora há pouco em relação ao processo, que você não pode tratar um processo como mais um número, enfim, mais um procedimento, tem que olhar as pessoas que estão ali. Então eu tive uma médica que olhou diferente, que me olhou como mais além do que, bem para além do que um número, como uma pessoa, e que era especialista no assunto, conhecia o assunto e conseguiu fazer as pesquisas e fechar os diagnósticos. E assim, veio tardio, já estava no meu último ano de faculdade. Talvez se eu tivesse descoberto antes, talvez eu pudesse ter tido algum tipo de auxílio, mas eu tive auxílio da minha esposa e consegui chegar até o final. Hoje nós vivemos um cenário em que mais de 80% dos advogados não têm um escritório físico. A subseção, às vezes, não tem estrutura suficiente. Você imagina que seria pré-requisito necessário ter espaço adequado da OAB em cada cidade? Acredito que sim. E eu digo isso porque, primeiro que precisa voltar aquele olhar para o jovem advogado. A gente precisa entender que, tirando alguns colegas que já vêm com uma estrutura de casa, né, a grande maioria não. Então, penso eu que precisa ter um olhar para aquele jovem advogado que terminou a faculdade, pegou a carteira da OAB e fala, e agora? Então, nesse sentido, é preciso ter esse local que seja um local de apoio e que disponibilize todos os recursos necessários para que ele possa exercer o seu trabalho, para que depois ele possa caminhar com as próprias pernas. Então, precisa ter uma boa infraestrutura. Doutor Messias, sobre tudo que nós falamos, qual seria a sua esperança, a sua expectativa de ter da OAB, do sistema OAB, para que melhorasse a vida do advogado, para que desse suporte? Qual seria a sua expectativa? O que ficaria bom? Com pouco tempo de casa, não posso falar com muita propriedade a respeito de tudo isso. Agora, o que eu posso dizer com certeza é que para o jovem advogado, repito, que terminou a faculdade, pegou a OAB e está aí no mundo, precisa ter todo tipo de apoio possível. Desde o apoio da formação acadêmica, da formação continuada, como eu falei agora há pouco, em relação a uma especialização, algo que diga para ele o que é advocacia, bem como da estrutura física. Então, vai desde o apoio acadêmico à estrutura física. Tem que ter todo esse apoio para o jovem advogado. O que o Messias, de 10 anos atrás, diria para o Messias agora, advogado? Eu acho que ele diria assim, parabéns. Ele diria isso? Chega lá, ele parabenizaria. Mesmo porque, como amante do direito, e tem aquela coisa que todo aluno de direito é chato,
Agora, por que é chato, né? Porque geralmente a pessoa que estuda direito, ela é um pouco mais consciente dos seus direitos. Ela sabe quando o direito dela é violado. Ela sabe quando ela tem direito, ela sabe quando ela tem dever. E eu lembro que eu era daqueles que assim não cursava, mas eu tinha aplicativo de leis no celular, vivia procurando, saiu uma lei de alguma coisa, eu ia procurar a lei, e eu sempre fui muito difícil de acreditar em palavras. Então eu sempre fui o tipo de indivíduo que alguém fala uma coisa, eu vou pesquisar o que a pessoa falou. Então alguém falava, tinha uma discussão qualquer no mundo político, eu ia procurar a lei, ia procurar o projeto de lei. Então eu sempre fui daqueles que assim, quando tinha uma discussão política, um projeto de lei qualquer que seja, antes de emitir uma opinião, eu entrava no site da Câmara, no site do Senado, ia ler o projeto de lei e via como que cada parlamentar votou. Então eu sempre tive esse senso consciência crítica, né? Pois é. Mas isso você já adquiriu na caserna? Você foi militar, você falou? Sim. Ou não, já não, tinha... acho que sempre foi uma característica minha mesmo, de buscar o porquê das coisas. Eu tenho uma certa dificuldade de entender muitas coisas, porque para mim a coisa é no detalhe. Precisa fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que ter uma lógica nas coisas. Não dá para ser... É assim porque é assim. Não. Eu preciso entender a lógica daquilo. Por que chegou naquilo? Por que tem que ser desse jeito? Ah, não, sempre foi assim. Aí não cola para mim. Tem que ter uma lógica nas coisas. Doutor Messias, e o que o Messias de hoje pode falar para a sociedade a respeito do advogado? Olha, eu posso dizer o seguinte, que um dos motivos que me fez ir para a advocacia, que eu sempre gostei do mundo do direito, é aquela noção de que nem sempre meu direito vai ser atendido. Nem sempre eu terei razão. Mas eu preciso, pelo menos, ter a oportunidade de dizer o meu direito. Eu tenho que, pelo menos, ter a oportunidade de falar. Se meu direito vai ser atendido ou não, aí é uma outra história. Mas que eu tenho o direito de poder dizer, de poder externar a minha satisfação, isso sim, isso é sagrado. Então, esse Messias, o que ele diria para a sociedade é isso, que o advogado, apesar do texto constitucional de que ele é essencial à justiça, eu acredito que ele é essencial ao próprio exercício de cidadania. Porque quando você tem um direito violado, o acesso que você vai ter à justiça é através do advogado. O advogado costuma dizer, posso não concordar com o que você diz, mas vou defender que você tem o direito de dizer o que você pensa. É isso. Posso não concordar, mas você tem o direito de dizer. Isso é liberdade, né? Messias, e assim, devido ao horário, devido ao tempo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações para o mundo jurídico, para a família, para os nossos advogados. E nós vamos voltar mais vezes, porque nós passamos muito tempo ali, né? Antes das suas considerações, eu gostaria que você falasse qual a sua impressão que você tem do nosso projeto, depois da nossa conversa. Gostei do projeto, gostei do que me foi apresentado. Como eu já tinha concluído antes, os projetos que me foram apresentados foram projetos que são execuíveis, a gente consegue ver na prática como funciona. Então, nesse sentido, como eu falei agora há pouco, para mim as coisas precisam fazer sentido. Então, para mim, faz sentido. Então, gostei das ideias, gostei do projeto e espero que consiga ser implementado. Messias, assim, eu me sinto muito feliz de ter você caminhando com a gente no projeto. Eu me sinto muito feliz de ter você mais próximo, pelos valores, pelos princípios, por tudo que você representa. E eu tenho certeza que você não é só mais um. Você é alguém que vai somar nesse projeto, você vai acrescentar, você vai participar e você vai contribuir. Vai ter voz. Faça suas considerações, meu amigo, finais aí. Não, as minhas considerações finais, primeiro agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de ter esse espaço para poder expressar o que sinto, né, a minha história, a perspectiva para o futuro. Eu deixo assim, a mensagem para os advogados, penso eu novamente naquela ideia de que a gente precisa olhar os processos na individualidade, na essência do que são. A gente não pode tratar os processos como algo qualquer, como um número. E a sociedade precisa confiar, e aí eu acredito que vem uma autocrítica, a gente precisa retomar a confiança da sociedade. Eu vejo que em muitos casos a gente tem caído em descrédito, mas a sociedade entende, sabe, valoriza o trabalho do advogado, então é uma profissão nobre e nesse sentido a gente precisa se dedicar
tratar com carinho, entender que as pessoas têm uma história, e quando alguém confia em mim para defender o seu direito, eu preciso fazer valer essa confiança. Então eu digo para a sociedade continuar confiando. Parabéns. Obrigado, meu amigo.